Bem-vindo ao nosso canal sobre estoicismo. Peço que deixe seu like para nos incentivar a trazer mais conteúdos. Hoje iremos aprender sobre o que é o estoicismo e seus principais ensinamentos. Estoicismo é uma escola e doutrina filosófica surgida na Grécia Antiga, que preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. Despreza todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos. A escola estoica foi criada por Zenão de Cítio, na cidade de Atenas, cerca de 300 anos antes de Cristo. Porém, a doutrina ficou efetivamente conhecida ao chegar em Roma. O seu tema central defendia que todo o universo seria governado por uma lei natural divina e racional. Sendo assim, para o ser humano alcançar a verdadeira felicidade, deveria depender apenas da sua virtude, ou seja, os seus conhecimentos e valores, abdicando totalmente do vício, considerado pelos estoicos um mal absoluto. O estoicismo também ensina a manter uma mente calma e racional, independente do que aconteça. Ensina que isso ajuda o ser humano a reconhecer e se concentrar naquilo que pode controlar e a não se preocupar e aceitar o que não pode controlar. Os princípios da filosofia estoica, que norteiam os seguidores da doutrina, são: a virtude é o único bem e caminho para a felicidade. A pessoa deve sempre priorizar o conhecimento e o agir com a razão. O prazer é um inimigo do sábio. O universo é governado por uma razão universal natural e divina. As atitudes têm mais valor que as palavras, ou seja, o que é feito tem mais importância do que é dito. Os sentimentos externos tornam o ser humano um ser irracional e não imparcial. Não se deve perguntar por que algo aconteceu na sua vida, e sim aceitar sem reclamar, focando apenas no que pode ser modificado e controlado naquela situação. Agir prudentemente e assumir a responsabilidade sobre os seus atos. Tudo ao nosso redor acontece de acordo com uma lei de causa e efeito. A vida e as circunstâncias não são idealizadas. O indivíduo precisa conviver e aceitar a sua vida da forma que ela é. A partir desses princípios é possível entender que uma pessoa estoica é aquela que não se deixa levar por crenças, paixões e sentimentos capazes de tirar a racionalidade de uma pessoa na hora de agir, como desejos, dor, medo e prazer. Isso por essas circunstâncias serem infundadas e irracionais. A pessoa estoica busca agir racionalmente, mesmo com a existência desses sentimentos. Não que o estoico seja um indivíduo sem sentimentos, mas ele não é prisioneiro deles. Ensinamentos da filosofia estoica. A filosofia estoica tem o foco na vida prática, nas ações e acontecimentos do cotidiano e em como o ser humano lida com esses acontecimentos racionalmente. Segundo o pensamento estoico, há coisas que não estão sob o controle das pessoas e há coisas que são possíveis de serem controladas. Neste caso, sobre o que não é possível controlar, como o clima, por exemplo, não há nada que possa ser feito para alterar o seu estado. A ataraxia, a autossuficiência, a negação de sentimentos externos e o enfrentamento dos problemas através da razão são ensinamentos da filosofia cujo objetivo é mostrar que o indivíduo deve se concentrar apenas no que é possível controlar. Deve ser grato ao que já possui e negar os prazeres e emoções extremas. Segundo a filosofia estoica, os acontecimentos que estão fora do seu controle não podem proporcionar a felicidade. A felicidade depende unicamente dos acontecimentos dos quais se pode controlar. Os principais ensinamentos da filosofia estoica são: 1. A ataraxia. O foco da filosofia estoica é a conquista da felicidade por meio da ataraxia, um ideal de tranquilidade em que é possível viver serenamente com paz de espírito. Para os estoicos, o indivíduo apenas poderia conseguir essa felicidade através das suas próprias virtudes, ou seja, dos seus conhecimentos. 2. Autossuficiência. A autossuficiência é um dos principais objetivos dos estoicos.
Isso porque o estoicismo prega que cada ser deve viver conforme a sua natureza, ou seja, deve agir de forma responsável com o que acontece na sua própria vida. Assim sendo, como ser racional que é, o ser humano deve se valer das suas próprias virtudes em prol da conquista do seu maior propósito, da felicidade. 3. Negação de sentimentos externos. Os estoicos consideram que os sentimentos externos, paixão, luxúria, entre outros, são nocivos ao ser humano, pois fazem com que ele deixe de ser imparcial e se torne irracional. Todos esses sentimentos são tidos como vícios e como causadores de males absolutos que comprometem as tomadas de decisões e a organização dos pensamentos de forma lógica e inteligente. 4. Enfrentar os problemas através da razão. Na busca pela vida tranquila e feliz, a filosofia estoica defende que todos os fatores externos que comprometem a perfeição moral e intelectual devem ser ignorados. Mesmo na adversidade, em situações problemáticas ou difíceis, as pessoas devem optar por reagir sempre com calma, tranquilidade e racionalidade, sem deixar que os fatores externos comprometam a sua capacidade de julgamento e ação. Em resumo, o estoicismo não é um convite para se isolar do mundo ou suprimir emoções, mas sim uma estrada para o autodomínio, a sabedoria e a serenidade. Ser estoico é abraçar a vida em sua totalidade, adotando uma mentalidade que transcende as oscilações passageiras e busca uma paz profunda e duradoura, ancorada na própria virtude e na compreensão da ordem cósmica. Com isso, chegamos ao final deste vídeo repleto de aprendizados enriquecedores. Se você ainda não é parte do nosso canal, não perca tempo e inscreva-se agora e ative as notificações para ver próximos vídeos.